Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Está começando diretamente da Easy Workspace, diretamente de Orlando, na Flórida, mais um DR Podcast! Cadê a palminha? Ninguém tá ouvindo. Só o estúdio aqui só o aplaudiu, fio. cara, que maravilha. Tudo bem, meu Sejam amor? muito bem-vindos, galerinha linda do meu coração. E hoje estamos com quem? Cara, a gente aprende muito aqui no podcast, né, cara? O motivo da gente ter esse podcast aqui, Renatão, é porque a gente senta aqui pra aprender de frente com alguém, cara. As pessoas acham que elas estão vindo aqui pra ser entrevistadas, aqui a gente tá recebendo mentoria de graça. É isso aí. Legal. O pessoal vem aqui, a gente tem um papo legal pra caramba, super descontraído e tal, aprende pra caramba, sai com a cabeça fervilhando assim. E hoje não é pra menos, seja muito bem-vindo, cara. Renato Muito Pereira. obrigado pela oportunidade. Renato é um mega empresário, vocês vão aprender muito com ele, gente. E primeiro, os patrocinadores, né? Vamos Que pagar a tá, conta inclusive, aqui, né? inclusive tá atrás dele aqui, ó. Vamos pagar a conta aqui, pessoal. Esse programa ele só voltou porque, obviamente, você nos deu suporte suficiente e algumas empresas acreditaram, confiaram nesse sonho que a gente tem de voltar com o DR Podcast. Então, eu queria anunciá-las aqui para vocês. Primeira delas é a Fênix Smart Clean, uma empresa de deep cleaning que faz limpeza pesada em toda a sua casa. Se você tem, por exemplo, um carro que está com o sofá, com o banco hoje que está muito sujo, se tem um sofá na sua casa que você acha que está na hora de vender, às vezes não está, só precisa de uma boa lavagem. O seu carpete, o seu tapete, ele pode ficar novo. Se você contratar a Fênix Smart Clean, ele vai resolver esse problema para você. Você falou tapete e carpete. Tapete ou topete? e carpete. É o sotaque. Falando em carro, por exemplo, se ele tiver meio assim, tá na hora de trocar, vai lá na Florida Auto Center, fala com o Antônio. O Antônio, ele resolve todos os problemas de quem tá precisando comprar um carro aqui e ainda tá no processo de ter o seu green card, não tem ainda uma residência fixa, não tem documento, tudo. Não tem problema, cara. Você precisa de um veículo na Flórida e eles vão facilitar a compra de um carro bom, assegurado, um carro seminovo que não vai te dar dor de cabeça, o que é mais importante, né? E você vai ter toda a confiança de ter quem trabalha há muito tempo já no mercado automobilístico aqui nos Estados Unidos. Tem da Brasifone, cara. Você que vem aqui para os Estados Unidos, tá a fim de comprar, por exemplo, toda a linha da Apple, não quer ir na Apple porque às vezes não vai ser atendido em português e tal, ou tá e não com é o seu dinheiro parcelado, contado, você pode ir lá na Brasifone e vai ter a possibilidade de comprar o seu iPhone, o seu MacBook, né, o seu iPad e tal, parcelando ele pelo Brasil, cara, pagando o mesmo valor que você pagaria na Apple, né? E isso só é possível também porque eles têm uma junção com a Parcelou. A Parcelou é um mecanismo de compra que faz com que você, que é empresário aqui nos Estados Unidos, possa cobrar do seu cliente em real do Brasil e recebendo aqui em dólar, cara, pagando uma taxa de câmbio pequenininha demais, muito baixa, não vai impactar aí nas suas finanças e vai resolver um problema, uma dor que você tem, que é quando o cara vem aqui para os Estados Unidos, quer gastar, mas só tá com a sua espécie no Brasil, só tá com dinheiro no Brasil, né? Tendo American Japa, cara. Tem restaurante melhor que o American Japa na cidade? Nossa, não, gente. Você gosta também, Renatão? Muito. Pô, é muito bom American demais. Japa é aquela solução, cara, para você que tá querendo comer uma comida japonesa de qualidade, gostosa, fresquinha, ou que tá com o seu tempo corrido e não quer ir até o restaurante. Eles têm a experiência American Japa. Eles Que é uma barca gigantesca. Uma barca gigante. Ô, Maicão. Tá na hora de mandar pra nós. hora, né? Podia mandar pra nós lá. R$ 69,90, cara. Você vai ter uma experiência como se fosse a do rodízio na sua casa, entregue lá bonitinho pra você. Você vai comer um monte de comidinha gostosa. Fácil pra mais de 2 pessoas. Você vai ficar muito feliz. American Japa é muito bom. E pra você que tá querendo investir no mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos, o Wellington Pessoa é um construtor com mais de 20 anos de experiência. Ele tá inaugurando, inclusive, mentorias pra você, cara, que quer aprender um pouco mais sobre como investir aqui nos Estados Unidos, ou pra você que tá querendo investir diretamente no mercado imobiliário, um mercado que é super seguro aqui, tá bom? Ele vai solucionar todos os problemas para você. E, obviamente, o tema de hoje aqui, do nosso papo, que é seguro. Não tem como viver nos Estados Unidos sem seguro. Seguro do seu carro, seguro de casa, seguro de vida, principalmente, né? Eu quase precisei, graças a Deus não precisei. Jesus. E o que foi legal? A Too Easy, sabendo que eu tinha passado por um problema, já notificou a Dora, falando, olha, vocês têm um seguro de vida, tá bom? Se precisar de alguma coisa, a gente está aqui à disposição. Pode acionar. Com eles que tem um seguro de carro, o seguro da minha casa, tá tudo com a Too Easy. É a solução para você que precisa de um seguro aqui nos Estados Unidos. Vamos lá? Vamos lá. E o dono está aqui na nossa frente. O Renatão tá aqui, cara. Ô, Renatão, conta pro pessoal por que vir para os Estados Unidos, cara. Onde brotou essa chama em você? Rapaz, a história... Primeiro, muitas pessoas vêm para os Estados Unidos para um sonho, né? O sonho do... Sonho americano, né? Sonho americano, educar os filhos e... Enfim, o sonho. Eu confesso que eu nunca tive o sonho. Tá? Eu vim para cá para
fugir de um problema. Eu não encontrava solução no Brasil. O Brasil ficou cinza e tudo não tinha cor. E um dia, lendo uma publicação na internet, eu encontrei uma carta que o Walt Disney escreveu para alguns realtors, dizendo: encontre um local para mim no mundo, nos Estados Unidos, que tenha sol todos os dias, que não sofra muito das intempéries da natureza, que o ar, que quem respirar o ar sinta alegria e que o mundo inteiro queira conhecer esse local. E ele foi escrevendo uma carta de uma maneira poética. Eu confesso que eu já procurei muito essa carta depois, eu não consegui encontrar mais. Mas naquele dia eu encontrei, num dia muito terrível da minha vida, que eu vou te contar. E eu falei: poxa, esse é o local que eu precisava estar. Eu preciso de sol. Não que não tinha onde eu estava, mas eu preciso de alegria, eu preciso respirar algo, eu preciso ver cor. Porque onde eu estou, não estou conseguindo mais. E assim vim para os Estados Unidos. E em Orlando. E essa carta falava de Orlando. Essa carta falava exatamente de Orlando, o local que foi escolhido para construir o parque. Ele, na época que foi fazer o parque, ele mandou para 5 realtors essa carta pedindo: encontre para mim esse local nos Estados Unidos. E apresentaram, então, a região de Orlando. E quando eu li aquilo, eu falei: pô, se lá ele fez esse parque com todo esse investimento monstruoso, e esse lugar tem tudo isso que as pessoas sonham a vida inteira, e acumulam e guardam dinheiro para poder ir lá e cumprir um sonho, como eu não seria, então, morar lá? Eu vou para lá, então. Sim. Tá? Foi exatamente dessa maneira que cheguei aqui, sem conhecer uma única pessoa nesse lugar. Quanto tempo faz isso? Vai completar 7 anos agora, no próximo mês de junho. Uau. A gente veio em junho também. O que você também. fazia como ofício no Brasil, Renato, antes? Tá. Minha formação básica... Bom, voltando bem mais atrás, eu desde moleque, desde criancinha, com 5 anos de idade, sou de uma família muito pobre, mas bem abaixo da linha da pobreza. E com 5 anos de idade, como toda criança, passava um rapaz na frente de casa vendendo o algodão doce. Eu não tinha dinheiro para comprar. E morava na minha casa, no fundo da minha casa, morava minha avó. E eu ia pedir dinheiro para ela. E ela, então... Eu brinco que ela é responsável pelo meu lado de empreendedorismo. A casa que a gente morava era muito simples. Por um tempo, foi por um pouco tempo, mas eu morei nessa casa sem ter... Não tinha portas, meu pai põe umas madeiras para tampar. Me lembro quando criancinha, chovia, minha mãe colocava um plástico por cima do cobertor, porque pingava muito para nos proteger. Me lembro de brincando de barquinhos na enxurrada que passava debaixo da mesa da cozinha, assim. Então, você imagina o nível da casa. Tá. Meu pai é muito doente, passou por uma cirurgia e não podia trabalhar, enfim. E eu pedi dinheiro para minha avó. E a minha avó, então, colocou ali alguns chuchus, que quem morou em casas locais mais simples sabe que dá em qualquer local. E ela colocava num saquinho de arroz, 4, 5 chuchu, e falava que era para eu ir vender nas vizinhas. E eu saía de casa em casa oferecendo chuchu. As pessoas, talvez por dó de ver uma criança de 5 para 6 anos fazendo isso, compravam. E eu voltava, ela punha mais, e quando não tinha chuchu, ela colocava couve, salsinha, cebolinha, coisa da horta de casa. E aquilo começou a virar uma rotina para mim. Então, todos os dias eu tinha meu dinheiro para poder comprar o pirulito. Na época, eu me lembro que tinha um pirulito que parecia uma chupeta. Né? Eu lembro disso. Eu lembro disso. E eu ia lá pro bar, corria, ela pegava e me dava umas moedinhas e eu ia lá comprar essa chupetinha, né? Era uma chupeta. E comecei, então, com 6 anos, ter essa vontade de fazer dinheiro. De ganhar dinheiro, né? Lá no Brasil ainda não falávamos fazer, né? E isso foi aumentando. E eu nunca parei. Aí eu queria que, época do calor, lá na nossa época, cada região do Brasil fala um nome, né? Mas o nosso lá era o tal do geladinho. Você é de onde, lá? São Jundiaí. Ah, tá. Jundiaí, que legal. Então tem, sabe aqueles... Lá onde a gente mora também, geladinho, ou chup-chup. Geladinha da cidade, é de Pinda, né? Ilha Taubaté. Ela fazia aquilo, colocava dentro de um pote da Tupperware que era comprido, assim, tipo uma garrafa, mas não. Colocava ali uma meia dúzia, não tinha nada de isopor, térmico, nada. E eu saía para as casas vendendo.
vendia tudo, voltava, ela colocava mais, eu vendia. E assim fui crescendo e já comprando, fui para a escola, já tinha dinheiro para comprar minhas coisinhas e meu pai naquela situação difícil. E com 9 anos de idade, um dia eu fui cortar o meu cabelo na casa de um senhor lá que cortava o cabelo. E a esposa dele frequentava a mesma igreja que nós na época, a saudosa irmã Nina. Ela tinha um problema nas pernas que dificultava de andar. E ela chegou lá e ela falou, é você que vende tudo? Eu falei, não é muito tímido, mas uma timidez fora do comum. E ela falou, você não quer vender Avon? Eu sou uma representante da Avon, mas eu não consigo vender, eu não consigo andar, eu não posso sair. Eu falei, eu quero. Ela falou, olha, eu ganho 30% de comissão e vou dar 20% para você. Fico com 10%. Uau! Então, eu com 9 anos já virei expert em percentual. Já queria entender e até hoje... Caraca! Bom, e eu saí vendendo. E eu saía com a minha bicicletinha andando no bairro todo. E, na época, o Avon tinha a tal das campanhas. Então, eu entregava semanalmente. Cada vez que chegava as compras... Nessa época, meu pai pegava tinha um Opala, não sei se vocês lembram, um porta-mala enorme. A minha compra não cabia no porta-mala do carro, só para você ter noção do volume. Chegava em casa, eu esparramava tudo aquilo no chão, separava sacolinhas de mulher por mulher e saía de casa em casa. Tá? Com 9 anos, para poder estar fazendo a entrega daquilo. Bom, e o tempo fui vendendo muito. Um dia eu estava em casa, naquela época não existia celular e telefone não era nada tão comum. Sim. Apareceu uma vizinha, olha, a dona Nina está ligando aqui que vocês precisam descer lá na casa dela. Eu, tá bom. Era um tanto longe de casa, eu cheguei lá. Tinha os diretores do Avon, da fábrica. A Nina ganhou uma premiação como a melhor vendedora do estado. Caraca! E como ela não podia estar na reunião, foram lá levar para ela. E ela falou, olha, eu sou muito grata, mas eu preciso falar a verdade. Não sou eu que vendo. Eu tenho um menino que ele pega o catálogo e sai de casa em casa vendendo e ele vende para todo o bairro. Todo mundo conhece ele. E aí os gerentes lá falaram, nós gostaríamos de conhecê-los. E aí... Quantos você tinha? Eu tinha 9 anos. Meu Deus! Caraca! 9 anos. Bom, aí cheguei lá, todo tímido, o pessoal perguntou como que eu fazia para vender. Aí me deram lá um presentinho lá de produtos da Avon mesmo, que eu vendi nas horas seguintes. E assim foi. Tá, em seguida, a família... Como eu disse, muito pobre, já fui trabalhar muito cedo, ajudar com 12 anos, já era a principal renda da casa, era minha. E depois, em seguida, me formei no Senai, fui trabalhar numa empresa na área técnica, na área elétrica, mas aquilo não agradou e eu saí e resolvi trabalhar na área de comercial. Eu queria vender, eu queria ser o responsável pelo meu resultado. E sendo tímido, né? Você fala, caraca, como consegue vender? Eu sempre muito tímido, porém, na hora de fazer uma venda, eu nunca tive timidez. Caramba! Tá? A minha timidez era de tal maneira, de tal forma, que para eu ir no banco falar com o gerente, eu ficava na porta ali treinando o que eu ia falar, respirando fundo, esperando que não tivesse ninguém por perto para eu poder chegar. Isso, cara? Sério? Eu nasci dentro da igreja e fui aos 12 anos, eu já era músico na igreja. Para eu poder tocar, o culto lá começa às 7h30 e ter o local do banco que os músicos sentam. Eu tinha que ser o primeiro a chegar. Se eu chegasse depois, já tivesse pessoas sentadas e a igreja com pelo menos umas 30% das pessoas sentadas, eu não tinha coragem de entrar andando e sentar. Parecia que todo mundo estava olhando para mim. Caramba! Eu não entrava. Meu Deus! Já ficava uma timidez fora do comum. Existe um culto próprio para as crianças e, num determinado momento, as crianças todas têm que ir na frente recitar um versículo bíblico. Eu não ia de jeito nenhum.
Mas não era quando criança, não. Eu tinha 16, 17, 18 anos. Eu não ia. Eu tinha muita vergonha, muito tímido. Porém, quando se tratava de vender algo, eu não tinha problema. E, Renato, desculpa fazer um parênteses aí, cara. Primeiro que assim, você não ia dar certo mesmo fazendo outras coisas que não, se não fosse uma área comercial que pudesse explorar esse dom seu, assim, né? Que técnica que você se lembra que você usava para vender algo? Porque assim, com 9 anos, cara, como que você chega para alguém... E é um dom mesmo, né? Não adianta porque não é... Mas o que você usava como elemento para fazer uma venda para alguém, por exemplo? Olha, eu sempre tive uma... Hoje eu tenho isso mais estruturado, né? Eu falo dessa maneira. Naquela época eu não tinha, talvez, essa estrutura. Mas tudo aquilo que, para mim, eu vejo que é verdade, tá? Existe, tá? Isso aqui é verdade. Ele é ético, tá? Lógico que naquela época eu não utilizava essa palavra, mas eu utilizo hoje. Poxa, isso aqui não é nada... não é ilegal, isso e vai levar algum tipo de benefício. A pessoa que está fazendo isso, está comprando, vai se beneficiar por algo. Isso aqui vai fazer bem, vai levantar, vai melhorar. Eu tenho uma força que eu convenço qualquer pessoa de algo que eu realmente acredito. Que se passar nessas 4 filtros, pô, isso aqui é de verdade. É ético, tá? Porque tem muitas coisas que é verdadeiro, mas não encaixa dentro dos princípios, vamos chamar assim, da ética. Sim. Tá? E tem coisas que até é verdadeiro, até é ético, tá? Mas é ilegal, tá? Não podemos, ou a lei não permite, ou por questão de impostos, seja lá o que for. E às vezes passa por tudo isso, mas não traz nenhum benefício para ninguém, aquilo não vai agregar nada, eu não consigo vender. Agora, se na minha cabeça passar por essas 4 filtros, seja um produto, serviço ou ideia, tá? Ou uma empresa, como hoje é o que eu tenho vendido, na casa de bilhões, eu não tenho problema nenhum para vender. E eu convenço a pessoa muito facilmente. A energia que eu consigo transmitir falando daquilo... Você fala também com uma paixão, né? Isso aí transmite muito para as pessoas. Nessa época, quando criança, eu confesso que as pessoas compravam... Eu creio hoje que eles compravam mais por dó e até por achar bonitinho, tá? Uma criança, um menino, de vez de estar jogando bola... Nunca joguei bola, eu não tive infância. Eu brinco a minha infância hoje, eu estou tendo agora com os meus brinquedinhos de gente grande. Meu negócio... Pior que o dia, né? Eu queria fazer dinheiro, eu queria aprender. Eu via uma pessoa mexendo num carro, eu estava lá do lado, e o que é isso? Por que assim? Tá, eu ia passando, via um pedreiro colocando um piso, um azulejo, eu queria saber como... Sempre. Essa foi a minha infância. Sede por conhecimento. Sede por conhecimento. Quando eu comecei a estudar, que fui para a escola, aprendi a ler e tal, eu chegava na escola mais cedo, ficava um período integral, hora do almoço, tinha 2 horas de almoço, eu ficava as 2 horas dentro da biblioteca lendo. Eu li, acho que todos os livros que tinha na biblioteca da escola. Eu queria entender. E todos os livros que mais me chamavam a atenção eram livros sobre negócios, biografias de pessoas que venceram, que conseguiu mudar a vida, Isso eram as coisas que eu sempre gostei e me chamava muitíssimo a minha atenção. Tá? E assim foi o crescimento. Em seguida, fui trabalhar na área comercial em uma outra empresa e entrei numa grande multinacional no Brasil. E nessa multinacional, entrei no primeiro piso, o cargo mais baixo que tinha, e saí de lá numa posição de diretoria. Cresci muito. Lá dentro ganhei o prêmio do melhor vendedor do mundo. Tá? Uma campanha que envolveu 152 países. E fizeram, por um ano, uma campanha de vendas que queriam saber quem era o melhor vendedor que a empresa tinha no mundo. E a premiação era para assistir os Jogos da Copa na França. França, 98. 96. Não, 96 foi a Olimpíada. 98 foi... Não, perdão, 2006. 2006. Boa, 98 foi... Perdão, 2006. Nossa, 98 foi França também. 98 foi França. Não, a França ganhou 98. Isso. Não, mas foi a Copa na França que você foi. Na França. 2006. A Copa na França, 2006.
Que infelizmente o Brasil já saiu Rápido, né? muito rápido. Mas a premiação era essa, ganhei essa premiação. E subi a diretoria. E sempre empreendendo. Sempre, mesmo trabalhando nessa empresa, comprando e vendendo algo, e roupa, e aí me casei, e os filhos nascendo, e eu sempre inventando, eu preciso me estruturar. E nisso comecei, uma vez, me lembro, eu estava em São José dos Campos, Pertinho. De nós, na região, eu trabalhei muito ali nessa empresa, eu fazia todo o vale, pegava ali de Jacareí até na última cidade da Dutra, e eu praticamente morava ali. Eu tinha um hotel que eu ficava a semana toda, todas as semanas, por alguns anos. E um dia eu fazia palestras no Sebrae, naquele curso de Empretec, e eu sempre gostando disso, um amigo me convidou e eu comecei a fazer. E um dia terminou uma palestra, e depois da palestra chegou uma pessoa, e o professor, chamando o professor, eu já fiz essa palestra da Empretec pelo menos umas 6 vezes. Eu tenho muita vontade de montar meu negócio, mas eu não consigo saber qual que é o que fazer. Você consegue me ajudar? Eu falei, sim, te ajudo. Mas eu falei assim, tá. Ele falou, então vamos lá, o que eu faço? E naquela hora me veio uma analogia que eu nunca tinha visto ninguém fazer, mas que me fez muito sentido e que eu vou contar o que aconteceu depois. Eu falei para ele, olha, imagina que o teu negócio, imagina que eu vou dizer para você agora que é para você montar um pedágio. Sabe o que é pedágio? Eu falei, sim. Então eu vou dizer para você, olha, o teu business será um pedágio. Eu vou te dar 2 opções. A opção número 1 é você montar um pedágio na Anchieta, que liga São Paulo ao litoral. E o outro, eu vou te dar uma opção que é uma cidadezinha no interior de São Paulo, que liga 2 cidades que tem 3 mil habitantes cada uma, e eu vou te dar a opção de você montar um pedágio lá. Qual das 2 você montaria? Ele falou, na Anchieta. Eu falei, por que lá? Ele falou, porque lá tem muito fluxo, muita gente passando. Eu falei, muito bem, a resposta que eu vou te dar é essa. Escolha algo que tenha fluxo. Porque todo negócio é como um pedágio. Já existe quem produz e já existe quem consome. Você nunca será exclusivo por muito tempo. Você pode ser por muito pouco tempo. Mas já existe quem produz e já existe quem compra. Você fala, não, eu vou produzir, já existe quem produz aquilo que você vai precisar para produzir, você sempre estará no meio de uma cadeia. Sempre. Você nunca... Ou você aponta o consumidor final. Se você for produzir, não tem como você não estar no meio. Mas você sempre estará no meio de algo. Tá? Se você for subindo, eu faço... produzo garrafa da água. Ok, mas quem conseguiu o minério para fazer o plástico? Quem fez... Então, você sempre vai ter alguém. Então, você concorda que existe um fluxo e que você sempre é um pedágio no meio de uma cadeia? Ele falou, fez sentido. Falei, então escolha algo que tenha fluxo e monte seu pedágio. E lembre-se que o pouco de muito sempre será muito. E o muito de pouco sempre vai ser pouco. Então não se preocupa qual é a tua parte, se é muito ou pouco. Isso é muito mas bom. Muito ou pouco do quê? Se for pouco de muito, sempre vai ser muito. Se for muito de pouco, vai ser sempre pouco. Ele, ok, obrigado. Boa, gostei da ideia. Só que eu saí dali e fui pro hotel. E fiquei pensando, na época eu tinha uma loja de roupa. Eu fiquei imaginando, falei, poxa, o meu pedágio não está nem na cidadezinha de 3 mil, está num carreador lá, na estradinha de terra. Eu montei um pedágio num lugar muito pequeno, pô. E eu comecei a colocar analogia. Você pensou o que você falou pro cara. E aí eu me lembro que eu liguei o jornal à noite, o último da noite lá, e começou naquele dia falando assim, mostrando
os números da balança da importação e exportação. Então, porque da China para o Brasil, tantos milhões, e mostrava no mapa os containerzinhos, e tantos bilhões aqui, tantos bilhões aqui, tantos bilhões aqui, e tal. E o repórter mostrando os números geral de importações no mundo. Falei, porra, meu, é aí que eu tenho que montar um pedágio. Então você tinha uma loja de roupa. Eu tinha uma loja de roupa, que vendia uma lojinha pequena, no tamanho do podcast aqui. Eu falei, não, isso aí tá errado. Só que quando eu comecei a ver aquilo, eu falei, pô, é aqui que eu tenho que montar o meu pedágio. Um pedágio, quantos bilhões passando aqui nesse... Mas, ok, é aqui que eu vou. E fui dormir aquela noite imaginando, vou ser um importador, vou importar. Bom... E ali comecei a pesquisar um pouquinho e pude ver que para poder importar não é simples. Você tem que ser, principalmente no Brasil, todas as dificuldades e burocracias. E para você comprar na China tem que ser em grande quantidade. E para você vender no Brasil você tem que ter bom. E ali fui conheci feiras na China e tal e montei a minha estratégia, uma estratégia que eu uso até hoje. Para todos os negócios que eu faço, criei até uma historinha para isso, para poder exemplificar. Mas saí, então, em todos os depósitos de material de construção e dizia para eles o seguinte, olha, eu tenho melhor... Decidi que eu ia importar piso porcelanato, na época estava na moda, aquele porcelanato beijinho, bem brilhoso, era moda aquilo. E eu saía nos depósitos de material de construção dizendo, olha... Eu tenho o melhor preço de porcelanato que alguém pode ter. Eu sou o maior importador da China. E você nem era ainda? Não, nunca tinha importado nada. Todo mundo que vem aqui, é a história de todo mundo, né? O Socatelli, o Bruno Avelar. Como é o nome dele? O Lucas? Da Fênix? Da Fênix. Caralho. E eu saía e o cara falou, olha, eu pago tanto metro. Eu falei, eu consigo a tanto. E reduzi o preço. Bom, e saí visitando muitas lojas. E juntei 250 containers de intenção de compra. Ninguém pagou, não vendi. Eu peguei as intenções de cada um, não peguei dinheiro de ninguém. Eu juntei tudo aquilo e fui para a China. E fui na maior fábrica de porcelanato na China e falei para ele, olha, eu sou o cara que tem o maior pedido de porcelanato do Brasil. Genial, velho. Ninguém, cara. Mas como? Falou, olha, citou o nome de uma grande marca no Brasil. Como você é o maior, se é maior lá é o fulano e eu vendo 30 containers por mês para eles. Falei, eu quero 250. Uau. Meu Deus. Bom, resumindo, ele fez o preço que eu precisava. Eu voltei para o Brasil, oficializei aquelas vendas e assim efetivei, o negócio aconteceu. E essa história se repetiu inúmeras e inúmeras vezes com diversos produtos. Diversos produtos. E até 2017, eu fui fui o brasileiro que mais tinha ido à China. Eu completei 68 viagens à China. Mentira, Renato. O Elber falou, eu achei que fosse brincadeira, né? Eu falei assim, caraca, como foi isso? 68 viagens à China. Acabei tendo passaporte chinês. Que? Foi uma loucura lá, enfim, acabei fazendo. Teve ano de eu ir 13 vezes à China. No mês de agosto desse ano que eu fui 13 vezes, eu fui 2 vezes num ano. Lembrando que são 25, 26 horas de viagem, viajada, tá? Dependendo do caminho que você pegar. Não é... O door-to-door aí era 40 horas, tá? E eu fui agora eu passei o Réveillon, os feriados de final de ano em Dubai. E eu cheguei em Dubai, agora numa situação totalmente diferenciada, de business class, aquela coisa toda. Daqui em Dubai deu 13 horas e meia. E de Dubai, no Brasil, dá 15 e meia, quase 16. Ah, achei que era mais até. Só que Dubai, para mim, era metade do caminho. Uau! E dessa vez eu cheguei lá, indo com todo aquele conforto. Nossa, mano. Eu cheguei lá e falei, como que eu aguentava fazer isso, meu? Eu ia de econômica, naquela situação, aguentava 15 horas dentro do avião, descia e entrava no outro mais
mais 12, 10, dependendo do caminho, cada local tinha uma... Mas a média era muito tempo. Muito tempo. E hoje, eu indo com todo o conforto, quando eu saí de Dubai, que cheguei no Brasil 15 horas e meia depois, eu falei, puxa, eu não tinha condição de pegar um outro voo, nem que fosse business mais 10 horas, 11, 12. E eu fazia. Isso o tempo todo. Bom, e ali eu fui crescendo. Chegou o tempo que eu saí da empresa que eu trabalhava, com todos os méritos, e fui capa de revista lá entre os maiores executivos de um segmento, e fui crescendo e saí e fiquei na minha empresa. Viajando, China e mais 54 países, diferentes países, que eu fui fazendo algum tipo de negociação, comprar alguma coisa. Eu não tinha medo. Olha, tem tal produto assim, tem uma demanda muito alta. Usando sempre a minha analogia. Qual é o fluxo que tem isso? Nós temos um número de importação muito grande de fio de algodão que vem do Bangladesh. O mês que vem estava em Bangladesh. Na situação mais terrível que existe no Bangladesh, eu estava lá. No Paquistão, eu estava lá. Eu não tinha medo, eu ia buscar oportunidades. Tudo que eu sabia que existia um fluxo, eu queria botar um pedágiozinho ali. Se é muito, o pouco de muito, sempre será muito. Então você nunca pensava assim, algo novo, extraordinário, que ninguém tenha. Você sempre falava assim, não, peraí, isso aqui tá vendendo muito, deixa eu fazer parte desse negócio. Sempre imaginei, aprendi ainda muito cedo, que para você vender algo, seja lá qual for o produto, para você se diferenciar no seu negócio, vai ter 3 caminhos básicos aí para você fazer essa diferenciação sua. Ou você tem um produto diferente, então eu vou construir algo, eu vou trabalhar na tecnologia disso e eu vou garantir que o meu produto é diferenciado. Na minha época, eu falei, eu não tenho como, não vou produzir nada e não tem engenharia para isso, então eu não tenho um produto diferenciado. Eu vou ter um produto que todo mundo vai ter. Então, ou que algumas outras pessoas têm. Então, o meu produto não entra nessa. A segunda opção, o nome é meio estranho, mas é intimidade com o cliente. É quando eu consigo fornecer qualquer tipo de produto que eu consigo garantir que o meu cliente se torne VIP naquele atendimento, seja qual for. Desde um corte de cabelo, uma mecânica, um restaurante. Eu posso não ter o melhor produto, mas eu posso fidelizar o cliente se eu conseguir dar a ele um atendimento VIP. E você vai querer ser atendido. Possivelmente você vai em algum local que o produto ou serviço nem seja o melhor, mas por você ser VIP, você vai ali. Tá? Eu vou te falar que tem que fazer elogio para a Twizy, que é a sua empresa, que o atendimento nota 1000, cara. Sensacional. Falei, eu acho que agora ele tá falando isso, a gente vê, né? A gente consegue entender o que você tá falando. Mas agora você vai entender um pouquinho mais a Twizy. A terceira opção, por exemplo, no caso da Twizy, eu tenho um produto diferenciado? Não. Todo mundo, hoje, o produto que eu vendo, todos vendem. Eu consigo dar um atendimento VIP para o meu cliente? Eu não consigo ser VIP porque eu tenho a comissão que se ganha é muito pequenininha. E então eu tenho que dar um bom atendimento. Bom, aí sobra a terceira opção. A terceira é eficiência operacional. Eu tenho que ser bom, rápido, criar o máximo de tecnologia que eu tiver para poder atender o cliente de maneira rápida. Eu tenho que dar um diferencial para ele. Então, todas as vezes que eu ia fazer o meu negócio, que nem no caso, olha, eu vou buscar fio no Bangladesh. Qual que é? Eu consigo ter um fio diferente de todo mundo? Não. Eu consigo trazer meu cliente VIP? Não. Mas eu consigo fazer ele ter mais rapidez na compra, chegada. Eu consigo tornar o operacional dele melhor. Isso ele vai ganhar mais. Prático, né? Como você falou? Um facilitador. Então, isso dentro da administração se chama eficiência operacional. Por exemplo, o McDonald's é o melhor hambúrguer do mundo? Não. Mas é a maior hamburgueria. Tá? Que é rápido, atendimento. Eficiência operacional. Tá? Ele não trata ninguém como VIP,
Ele não tem o melhor produto. Nossa, tem muita a ver, gente. Mas ele tem eficiência operacional. Nosso negócio, né? Tá, ele é rápido. 37 segundos é o treinamento que é dado para o vendedor para poder te atender e você sai da frente, próximo. Agora nem isso mais, porque já tem os telões. Teu totem. Os totens você vai lá e compra. Tá, então quando você consegue encaixar o teu produto numa dessas 3 categorias, o grande problema é que as pessoas, produtos que não têm diferencial e eles querem tentar diferenciar. Produtos que não têm margem para poder dar um atendimento VIP e eles querem torná-lo VIP. Não dá. Tá, e aí você vai quebrar. Vou anotar aqui umas coisas. Então, vamos para a eficiência Você operacional. percebeu que o que eu falei é real aqui, né? A gente tá... depois eu quero falar umas Do coisas. quê? Só continua, por favor. Eu tenho muita coisa pra te falar. Mas, por favor, continue. O raciocinador já vai anotar coisas. Não, aqui, vou já. anotar porque pra minha empresa que ela, Sim, gente, aí sim, eu tô eu falando. tô falando, Por isso você cara, falou que é real. Realmente, a gente aprende muito, eu já isso tô aqui, anotando. cara, virou uma escola pra nós, com certeza. Sim. Então, olha que legal. Você encaixou dentro do teu segmento correto. Eu me encaixei na maneira com que eu vou operar. E aquilo que eu entrei, você ter a noção de que você é um pedágio, você não é nada mais que isso. Você tá... Só que um pedágio, as pessoas, vamos seguir a analogia do pedágio, normalmente, quando tem um pedágio, existe algumas opções para você desviá-lo. Você não é obrigado a passar. Concorda? Claro. Eu posso desviar. Vou andar um pouquinho mais, menos, mas eu desvio. E por que a pessoa passaria? Eu vou decidir passar. Porque ele vai ter que ter algum benefício. Vai ser mais rápido, mais seguro. No Brasil, tem telefone a cada 1 quilômetro, tem guincho, enfim. Eu tenho que ter algum benefício para fazer com que o meu cliente decida passar no pedágio, porque ele tem a opção de desviar. Todos os pedágios têm a opção de desviar, e você pode pôr, inclusive, no GPS, cria um caminho sem toll, e eu vou ter. Então, eu tenho que criar esse diferencial. Então, todas as empresas que eu tenho hoje, que no momento são 13, todas elas nós temos um diferencial muito claro e muito definido do porquê o meu cliente pagaria esse pedágio para passar por ali. Quando isso é bem claro, dentro dos seus princípios, você pode ter certeza que é sucesso. Eu não vejo hoje dificuldade em estruturar nenhuma empresa em nenhum tipo de segmento. Desde que você consiga responder isso e alinhar os objetivos, enfim, não há dificuldade em nada. E, Renato, você faz mentoria, não? Não. Vamos sugar mais dele, então, vai. Não, assim, o que eu tô percebendo aqui é o seguinte: existe, cara, uma necessidade do mercado hoje em ter profissionais como você falando mais. E você, assim, você tá preparado. Você tem eloquência, você fala fácil, é fácil de compreender tudo. Eu acho que, por exemplo, tá na hora, isso é só um homem comum te falando uma coisa aqui, né? Coisa meio profeta, eu já falei isso, cara. Eu acho que talvez a coisa mais importante da sua vida você não fez ainda. Que é transformar a vida das pessoas. Porque eu tô assustado aqui. Eu já... minha filha está aí, pode me confirmar. Já foi transformado a vida de muitas pessoas, mas muitas. E o que mais eu gosto de... Se você perguntar para pegar 50 amigos meus hoje e falar para todos eles separadamente, me cita uma característica do Renato quando você está com ele. Todos vão falar inicialmente, como primeiro. O Renato é impossível você começar a falar com ele mais que 3 minutos que ele não entrar tentar te ensinar alguma coisa relacionada a negócio, a business, a motivação, te ensinar a você crescer e tal. Isso é muito natural, meu. O tempo... E com isso, muitas pessoas foram beneficiadas. Ajudei muitos, mas eu nunca fui para a internet, nunca montei um curso, porque eu sempre achei que quando eu faço isso, eu faço dentro de uma
uma comodidade de um jantar em casa, um churrasco que eu adoro. Ela é nossa ela é nossa churrasqueira. Vou fechar agendado já. Ela é nossa churrasqueira oficial, Mentira! tá? Sim. Como assim? Dotes culinários. Dotes culinários é o de menos, mas você entende de carro esportivo, o que é isso, gente? De Não, cara. e dotes culinários Meu é Deus, diferente cara, de até churrasco, né, Nossa mano? Dotes culinários é diferente de Churrasco é churrasco, né, mano? E eu adoro fazer isso, ensinar, estruturar, desenhar, business plan, falar, porra, dá, não dá, vai por aqui que... E assim fui estruturando e crescendo nas empresas. O Brasil, acabei chegando num posicionamento muito bom, cresci, reconhecido, conhecido como, por um período lá, o rei do porcelanato, depois o rei da lâmpada de LED, porque eu trazia muito. Eu criava condição para trazer muito. Sim. Tá, ganhando pouco, porque o muito de pouco é muito. Essa é uma teoria que eu aprendi ainda moleque. Meu avô falava isso, um judeuzão velho, e ele falava algumas coisas que na época não faziam sentido nenhum, e depois começou a fazer sentido. Ele falava que o muito de pouco é sempre pouco. E o pouco... Um muito de pouco é muito. Não, muito de Não, pouco um muito é pouco. de pouco é pouco. O muito de pouco sempre vai ser pouco. Aham. E o pouco de muito. De muito. E o... Tá, eu tenho 100% da água dessa garrafinha. Eu vou ter só 500 ml. Agora eu tenho só apenas 1% do Assinado, reservatório Renato de água Pereira. Eu tenho milhões de litros Sim. de água. Sim. Tá? Centenas e centenas. Então, e sempre usei isso. Então, eu nunca me preocupei com margem de negócio. É muito comum, quando você vai montar um negócio, o pessoal fala, qual que é a margem de lucro? Eu nunca me preocupei. Eu quero saber a margem de quanto. Tá. Olha, eu vou ganhar só 1%. Ok. De quanto? Tá. As pessoas normalmente falam, isso aqui é um negócio maravilhoso, eu ganho 60%, 70% de margem. Ok, mas de quanto? Sim. Tá. A margem para mim, né? pouco importa. Eu quero saber de quanto. Tá. Esse é o que me move. Então, eu sempre fui envolvido em negócios com margens muito pequenas. Sim. O seguro, por exemplo, é muito... Porém, eu consigo ter muita gente. Sim. Tá? Então, aí você acaba tornando viável. Bom, e aí... No Brasil você tem negócio? Não, mas Sim. tem ainda. Hoje ainda temos. Estamos em lançamento agora de um que vai revolucionar o mundo, de verdade. Vai ser esse... Eu estou me soltando um pouquinho mais agora, começando a falar, porque eu sei que esse eu vou ter que fazer grandes reportagens aí em vários lugares do mundo. Isso é uma coisa que, assim, quando você chegou aqui e começou a falar, eu na hora pensei de um último evento que eu assisti online, inclusive, que mostrava o quanto que o envolvimento dos CEOs das empresas humanizaram e dinamitaram essas empresas no mercado. Né? Quando, por exemplo, um Facebook, que é uma plataforma, tem o seu CEO, né, o Mark Zuckerberg, aparecendo, sendo porta-voz, mostrando para o mercado por que a plataforma é tão boa e tal, isso faz com que o Facebook ganhe muito dinamismo, né? Sim. Então, quando a gente olha, por exemplo, para grandes marcas do mercado, normalmente a gente já sabe quem é que está por trás. Então, eu acredito que, cara, tá na hora de você colocar realmente isso para jogo. Nós começamos a colocar agora por alguns motivos. E um deles é a Twizy. Nós somos a primeira agência de seguros de brasileiros. Hoje estamos entre as maiores dos Estados Unidos. E agora, em janeiro, iniciou o processo de preparação dela para IPO. Nós somos o primeiro brasileiro nos Estados Unidos que levará uma empresa IPO, será eu. Meu Deus, isso é gigante, cara. gigante. Uau, parabéns, cara. Parabéns. Bom, e aí no momento no Brasil, tudo maravilhosamente bem, crescendo, e na época bastante ativo numa determinada igreja, e as filhas crescendo, 3 filhas. A minha mais velha, desde pequenininha, ligada, adorava a área médica, sonhava em ser médica, e depois acabou indo para o lado da veterinária e se planejou, casou-se cedo para ter filhos e fazer essa tão sonhada faculdade. E aí aconteceu que ela casou, teve filho e foi para a faculdade. Bom, e no ano de 2017 eu decidi então que eu iria parar de fazer esse trabalho de China. Estava cansado de viajar e
o Brasil tinha que jeitinhos para poder trazer e pedágios que você tem que pagar fora da legalidade, e aquilo me incomodava. Falar de porto, área portuária no Brasil, infelizmente, não é um local muito amigável. E aquilo não me fazia bem, de você ter que gerenciar tudo aquilo. E a gente eu decidi, então, parar com aquilo e viver um período sabático aí. Sempre gostei de mercado financeiro e decidi que eu iria estar operando aí o mercado financeiro por um período e iria viver disso. Fui convidado, então, por uma empresa da Eslovênia para ser um diretor de marketing deles, ajudar eles, um consultor, ajudar eles a entrarem no Brasil, também empresa ligada ao mercado financeiro. E para isso sugeriram aí que eu mudasse para ficar mais próximo do CEO deles do Brasil, que morava em Natal, Rio Grande do Norte. E para mim fez todo sentido. Um período sabático aí, morando em Natal, no melhor condomínio que existe do Nordeste brasileiro, um lugar maravilhoso, muito pertinho da praia, grandes mansões, que a grande maioria das pessoas desse condomínio viviam de mercado financeiro. Então, eu estava no paraíso. Vou morar numa casa maravilhosa, linda e tudo. E assim, decidi, então, dia 2 de janeiro de 2018, eu cheguei lá em Natal. De carro, levando já bastante coisa, a família, os filhos, o genro, a filha, que com um bebezinho de 40 dias, um mês. Uau! Tinha um mês. Um mesinho. Em 8 pessoas, feliz a vida, sonhando viver o período mais bonito da vida. Bom, e assim começamos. Realmente cada dia era algo tudo muito diferente, muito legal, morar no Nordeste, e fiz reunião todos os dias com a Europa, fui à Europa em reuniões participando dessa empresa, na Áustria, Espanha, França. Bom, até que em abril daquele mesmo ano, 4 meses depois disso, um dia minha filha pediu que tinha um compromisso no banco e eu fui levá-la. Na volta, ela pediu que queria passar no Burger King e comer um lanche. Falei, tá bom, vamos almoçar. Em vez de almoçar em casa, era ainda muito cedo. Era umas 11 horas da manhã. E paramos lá num dos maiores shoppings que tem em Natal e comemos esse lanche. Tá? Eu, ela, minha esposa, na época, meu neto. E saímos de lá e comi, mas não sei se a gente não era muito acostumado a comer lanche. Essa minha filha sempre foi... voltando um pouquinho atrás, eu tive grandes parcerias com o Dr. Lager Ribeiro, meu amigo, e a gente trabalhava com ele, participava das formações dele de pessoa médico que fazia pós-graduação em medicina integrativa, então sempre fui muito ligado a isso. E a minha filha era uma discípula fiel ao Lager Ribeiro. Então seguia muito a questão da alimentação baseada no que ele falava. Sem açúcar, sem glúten, sem leite, sem aquela coisa. Bom, então para ela pedir para comer algo diferente não era muito comum. Raro. Tá, ela estava ainda... Ela pediu, beleza, passamos lá e comemos. Só que cheguei em casa, não estava sentindo muito legal e falei, porque aquele lanche não me fez bem. E ela também. Ela começou a passar mal e falou, pai, não estou sentindo bem, eu quero ir no hospital. E, bom, resumindo a história ali, 36 horas depois ela estava morta. Meu Deus. Sim. Mas... Meu Deus. Qual razão, qual causa? Uma bactéria no hambúrguer. 60 pessoas que comeram aquele hambúrguer passaram mal. Porém, ela estava amamentando o filho dela e também uma outra criança que tinha a mãe que teve um problema. Ela ainda tirava o leite mandava para lá. A imunidade dela devia estar bem baixa e acabou dando uma sepse. A bactéria caiu na corrente sanguínea e não conseguiram segurar. Ela veio a falecer. Deixou um bebezinho de 4 meses e um menino de 3 anos. Meu Deus, Renato. cara.
E aí o mundo ficou sem cor, tudo, nada mais tinha sentido. As operações financeiras que eu tinha entrado, que tinha data para sair, horário e estratégias altamente complexas, nem lembrei mais que isso existia. Ah, tinha quantos anos? 22 anos. Meu senhor. E tudo ficou sem sentido. Comecei a ter grandes prejuízos. Teve um dia que eu fui fechar uma operação, aí eu chamei a pessoa que era meu amigo, que tinha me ajudado a abrir, eu falei, se eu fechar hoje eu perco $220 mil. E se eu deixar, posso perder mais. Então, fecha. Sabe quando você... Não estava nem aí mais. O mundo não tinha mais sentido. É uma sensação horrível. E, para complicar um pouco mais, a perda da filha é um contramão para o pai, né? É normal os filhos enterrarem o pai, não o pai enterrar o filho. Sim. Então, você vem na contramão. Isso foi uma dor. E eu diria, talvez, que eu tive uma dor um pouquinho pior. Que é até chato falar, pô, isso aí doeu mais do que a morte da filha. Para mim, na época, foi... O que foi? Eu seguia uma determinada religião e eu tinha uma crença muito, muito clara, onde eu acreditava de verdade em tudo aquilo que eu pregava, inclusive, fazia. E dentro daquela minha crença, aquilo não poderia ter acontecido. Não existia nenhuma possibilidade daquilo ter acontecido. A morte da sua filha, A você quer morte dizer? da minha filha. Por questão de coisas que eu acreditava, e promessas, enfim, e tal, aquilo não poderia ter ocorrido. Aquilo quebraria... Você era que evangélico? Sim. Então, de uma determinada igreja que tem um determinado ensinamento, que lá a gente acredita em promessas e profecias, enfim, aquela coisa. Eu tinha uma história dela escrita que não podia parar no meio. Aquilo jamais poderia. Então, essa quebra disso, para mim, foi a pior situação de eu ver toda a minha vida baseado naquela situação que eu acreditava. Eu pregava aquilo, tá? Eu ensinava aquilo para muita gente e convenci inúmeras pessoas a seguir aquela linha de pensamento, de crença, e de repente eu vi na minha vida minha teoria que eu explicava não funcionando. Sim. Tá? E aquilo para mim foi... Eu sofri, lógico, sem dúvida, a morte não tem como explicar, mas essa somou a situação. Uhum. E isso chegou num nível que eu ficar meio próximo à loucura, tá? De tentar... Imagino que sim. Tentar encontrar solução, encontrar alguma coisa que me explicasse. E no que você se apegou, cara? Porque a fé é a nossa válvula de escape, né? Digo porque a gente já passou por provações também. A gente já perdeu 8 gestações, né? E... Poxa, foi exatamente quase não deu a certo fé. a primeira A primeira adoção também, a gente achou que ia ser a solução dos nossos problemas. Poxa, não conseguimos ter filhos biológicos, então vamos para adoção. Parecia tudo... É isso que Deus está pedindo para nós. E quando a gente foi, deu errado no primeiro momento. Mas depois ela voltou atrás e foi um milagre. Foi algo que segurou a gente em pé, cara. No que você se apegou, mano? Então, foi uma das coisas que tornou um pouquinho mais difícil tudo, porque a primeira coisa que acabou dentro de mim na época foi a fé. Uau. Tá ligado à religião. Sim. Eu virei ateu convicto dentro de poucos dias. Uau. Tá? Eu fui para um outro lado totalmente escuro e fui estudar tudo quanto é coisa que você pensa que existe na internet sobre diferentes religiões e pensamentos. Eu fui ler. E eu aprendi a fazer algo que isso me tornou... Algumas pessoas hoje falam, pô, como que você é tão frio? Eu acredito que todas as vezes que você deixa a emoção sobrepor a razão em alguma situação ou decisões e tal, possivelmente você terá um resultado... Vai custar caro isso para você. Vai ter problema. Todas as vezes que a emoção sobrepor a razão e você tomar decisões em cima disso. E num momento desse, a emoção, que é o teu sentimento, ela sobrepõe a razão. E eu aprendi
Razoabilidade. Não, a botar razão na emoção. Racionalizar. A palavra seria racionalizar, né? Eu falo não consigo nem falar a palavra mais que eu penso aqui, né? Mas racionalizar, eu consigo pegar aquela emoção, porque eu passei a entender o seguinte: tanto a emoção quanto a razão, é você que define o que é razão. Numa briga, numa discussão, se você for intermediar, um vai falar, veja bem se eu não tenho razão. E o outro vai falar, mas veja bem a minha razão. Olha. Sim. Então, eu cheguei à conclusão que a razão é você que decide. Você que define até onde é razão para você e até onde é emoção. Mas se eu sei que todas as vezes que eu tomar alguma atitude em cima da emoção eu tenho problema, puxa, deixa eu transformar essa emoção então em razão e eu vou criar a minha razão. Tá, é um pouquinho complexo, isso dá pra gente falar no churrasco que vai horas sobre isso. E eu encontrei nesse caminho uma analogia e criei toda uma situação em minha mente que consegui desligar o botãozinho da dor. Eu literalmente desliguei. Tá? E isso, a partir daquele dia, eu não sofri mais em relação à perda da filha. E meses depois, sobre a religião, eu consegui desligar aquilo, criei uma linha de razão para mim. E depois, tempos depois, eu saí daquela linha do ateísmo, voltei para o meio do caminho, tá? E fiquei acreditando em Deus, enfim. Isso só você na sua casa, a sua família não? Não, os outros tudo continuaram. Tá? Isso, e eles tentavam te motivar? Sim, tentaram me catequizar de todas as maneiras. Isso me custou caro. Tá? Esse momento eu fiquei... esse momento de loucura, tá? Você teve depressão. Você fica buscando inúmeras coisas, inúmeros pensamentos, e em alguns momentos você acha que já chegou no caminho e já acha que você está 100% certo e daqui a pouco você muda, sabe? É uma situação bastante complicada. O que te trouxe de volta? Tá. E o que me trouxe de volta? Bom, eu estava concluindo e nesse meio de caminho chegou o ponto de... exatamente por esse momento, por essa cabeça minha não acreditar mais e questionar tudo, e isso acabou influenciando, foi uma das coisas que acabou influenciando meu casamento e eu perdi o casamento. Tá. Então, foi além da filha, a questão da religião para mim que era tudo na minha vida e depois do casamento. E assim, tá, bom. E quando eu vim para os Estados Unidos, a esposa veio grávida. E, bom, vamos lá para essa terra maravilhosa que eu falei. E pelo menos nasce um bebê lá, e um americaninho, e nós vamos ter um outro. Ela veio grávida. E quando chegou aqui, 15 dias depois, teve lá todos os princípios lá, enfim, corre para o hospital e a criança, um aborto espontâneo e, enfim, perde. Então, foi outra perda. Meu Deus. E detalhe, 75 dias de diferença entre a morte da minha filha e a do bebê. Tá? E que ainda era em gestação, mas era uma vida que se esperava. Com certeza. Ela estava grávida de quanto tempo? Eu não sei falar exato, uns 5, 6 meses aí, eu não sei exato. Eu não me lembro. Mas, enfim, foi... E aí, quando aconteceu isso, já estávamos aqui. E um dia, eu chamei a família, reuni todo... Eu sempre tive o hábito de reunião. Vamos conversar. Eu me lembro o dia, eu dentro de um condomínio... cheguei aqui com $3.700 no bolso e mais nada. Uau. Com 7 pessoas, todos... falar que não estava em situações de depressão era quase impossível, né? Todo mundo naquela situação. O neto chorando todos os dias, querendo leite materno, não acostumava com nenhum tipo de leite. E aluguei uma casa de férias lá no condomínio em Kissimmee. E quando tudo isso aconteceu, eu me lembro do dia que eu chamei eles pela manhã, sentamos todos na mesa, eu falei, gente, nós temos 2 caminhos. Caminho 1, vamos seguir pelo caminho do vitimismo
e encostar em igrejas e todo mundo vai querer ouvir a nossa história da vítima e a família que Deus decidiu provar e sofrer e vamos contar isso e vamos viver com isso. E o outro caminho é nós botarmos uma pedra em cima desse assunto, não se fala mais sobre isso e nós vamos criar uma história nos Estados Unidos e vamos ser conhecidos por essa nossa história nova e vamos renascer aqui. E para isso defini algumas regras e foi aceita a segunda opção e assim começamos. Isso no dia meados de junho de 2018. Meu Deus, cara. E, Você acha que essa foi a virada de chave para você? sim. Nossa, e ali quando virou, eu ainda no meio dessa confusão religiosa e cabeça que te alterou tudo, né? Porque você tem uma história criada dentro de uma base de crença. E quando você tira isso, as pessoas não aceitam. E eu perdi inúmeros amigos por conta de que não aceitavam mais, achava que eu estava louco. E eu decidi, então, que eu seria empresário nos Estados Unidos. Mas eu queria ser um empresário. E isso eu não tive apoio de ninguém. Não teve nenhuma pessoa que falou, olha, eu acredito que você vai fazer isso. Ninguém acreditava porque eu sonhava muito longo. Eu sonhava muito grande. Eu sonhava em empresas, eu sonhava de mudar a história. E comecei, então, consegui entrar em contato com o pessoal no Brasil e ali fiz um acordo com de novo, aquela mesma história minha de conseguir fazer uma parceria com uma empresa no Brasil. E eles me mandaram, então, um container de um determinado produto para cá. E eu comecei, então, a estruturar a minha primeira empresa. Mais ou menos aquele mesmo padrão. Mesma coisa. Caraca. Mesma coisa. Coloquei... Genial, cara. Estruturei a empresa e botei anúncio por todo lado e saía buscando você, brasileiro, que está nos Estados Unidos, está na construção, limpando casa e eu tenho opção para você mudar de vida. Me procure, entre em contato e saiba mais. Multinacional brasileira chega nos Estados Unidos para mudar a realidade dos brasileiros. Venha falar comigo. Bom, nessa época eu tinha um carro que eu paguei $1.000 num junk, comprei no junk. O meu escritório era o Panera Bread e eu parava o carro longe. Parava o carro longe e morrendo de medo de a pessoa pedir uma água e levantar e ir embora, porque eu não tinha como pagar. Eu não tinha dinheiro. E ali eu fazendo entrevista, lá bem arrumadinho, estava fazendo entrevista com essa pessoa como um empresário de sucesso, que ia trazer aqui oportunidade para que eles também pudessem ter. Só que mal sabiam que meses depois, nessa época, eu cheguei a viver semanas com energia cortada na minha casa, que botou papel de despejo na minha casa por algumas vezes. Eu cheguei nessa situação e que não tinha dinheiro para nada. Mas eu tinha um sonho. E quando me pergunta qual foi o principal... o que me moveu a tudo isso, eu sempre falo o sonho. Quando o teu sonho for um pouquinho maior do que a dificuldade que tem à sua frente, você consegue enxergar tudo. Você não tem problema. Então, imagina que aqui nós temos esse microfone e aqui está o meu sonho. O microfone é a dificuldade. E aqui é o meu sonho. Se o meu sonho for um pouquinho maior do que o microfone, eu não vejo a dificuldade. Agora, se o meu sonho for um pouquinho menor, eu vejo só a dificuldade. Tá? E o meu sonho era maior. Então, eu não via dificuldade. A ponto de minha família ligar e perguntar, como que está, Renato? E eu falava maravilhosamente bem. Nós agora ajustamos e eu contava numa empolgação. E na época ligavam para minha ex-esposa, ela falava, não é nada disso, eu não sei o que o Renato está falando. Mas ela não tinha culpa. Ela estava aqui também. Sim, vemos tudo junto.
ela não... Dentro de casa, na situação que vivia, e filho, os netos, e cuidando, ela não tinha a visão que eu tinha, ela não enxergava aquilo. Para mim, eu falava aquilo como verdade. Tá? Eu não forçava nada, porque o meu sonho estava um pouquinho maior do que a dificuldade. Você sabia onde você ia chegar, né? Eu via o meu sonho. É. Tá? Agora, se o sonho é pequeno, a dificuldade é aparecer, você não consegue transpor. Tá? Então, eu sempre digo, sonhe. Ouse sonhar. Porque você nunca chegará além dos seus sonhos. Tá? Então, sonhe sem medo. Se sonhar alto e baixo dá o mesmo trabalho, né? Vamos sonhar alto, então. Eu falo, mire na lua, tá? Porque se você errar... Você acerta a estrela. Acerta as estrelas. Então, não tenha medo de sonhar. Nossa, bom demais. Renato, na boa, dá vontade de fazer uma série com você aqui no Tem muita podcast. coisa. É, porque assim, de verdade, tá? Eu tô aqui hipnotizado e eu não falei 10% das coisas que eu queria falar com você. Eu nem de verdade. Eu nem comecei ainda. É, de verdade. A gente tem que marcar, então. A gente tem que marcar mais, porque assim, é difícil, tá? Com modéstia à parte, eu busco muito, eu sou muito sedento por conhecimento também, a Dora sabe. Eu sou aquele cara que, ainda mais aqui nos Estados Unidos, tipo, eu gostei dessa parede. Não é que eu quero pagar alguém pra fazer a parede, eu quero aprender a fazer a parede da minha casa. Eu sou esse cara. Né? Então, quando eu vejo alguém com uma história como a sua, assim, eu dá vontade de eu ficar perguntando detalhes, sabe? De como que você chega na construção dessa ideologia que você tem e tal. E eu queria te convidar para voltar já. Porque... Fica à vontade. Pode perguntar, tá? Não, a gente tem muita coisa para conversar, com certeza, cara. Claro. Eu queria só, assim, entrar num assunto antes da gente terminar, que é muito interessante, que você tem uma TV aqui nos Estados Unidos. Sim. Né? Como foi a ideia da TV e qual a abrangência dessa TV hoje, cara? Tá. Quando nós chegamos aqui, o meu primeiro business, segundo, era sempre ligado a brasileiros, a público brasileiro. E eu buscava todos os meios de propaganda para atingir os brasileiros nos Estados Unidos. E uma época eu fiz uma campanha, essa TV ela chamava no passado USBR TV e USBR TV. E teve uma época que... Ela já existia antes de você. Ela já existia. E eu fiz uma propaganda, e eu sempre gostei muito de métricas, né? Eu tenho que medir se funciona ou não funciona, que deu aquela coisa de uma teoria aí do marketing. E eu fiz uma campanha que eu fiz na Globo e fiz nessa TV, na época, todas elas terminavam, era mais ou menos no mesmo horário, passava durante o jornal, e terminava o seguinte, entre em contato agora com a Twizy, né, através do nosso WhatsApp, e escreva a palavra Globo. E você vai conhecer. E a outra, entra em contato agora mesmo e escreva a palavra, manda um WhatsApp com a palavra USBR TV. Bom, isso foi por alguns meses e acontecia que todos os dias pela manhã, chegava no outro dia, tinha lá da USBR TV lá 100 pessoas e da outra TV 10. Tá, algo do tipo 13. Aquilo me assustou. Falei, uma TV pequena tem esse resultado, a outra, uma TV grande, não tem. Tá. Bom, nós fomos aumentando o relacionamento com a TV. Chegamos a fazer um grande evento aqui, trouxemos eles ficavam em Salt Lake City, trouxemos eles para cá para fazer a cobertura do nosso evento, foi muito maravilhoso. E numa das vezes eu comecei a cobrar exclusividade para não ter outras empresas e comecei a cobrar preços e valores e tal. E numa vez, numa brincadeira, ele falou, você quer ter tudo isso, compra a TV. E foi o que aconteceu. Nós, na época, a aquisição da TV foi único e simplesmente para que eu tivesse exclusividade no meu... sua marca. E, teoricamente, fazer minhas propagandas gratuitas. Isso é literalmente assim... Cara, gosto de jogar bola nessa quadra aqui, vou comprar ela para mim. Vou comprar esse time também, né, tio? Gosto de andar de carro nessa pista aqui, vou comprar a pista para mim. É que, nesse caso, eu tinha um custo de marketing. Falei, eu compro ela também, não vou ter mais o custo de marketing. Sim. Vou ter um estúdio para gravar tudo que eu preciso. Vou ter exclusividade da minha marca nela. Os outros patrocinadores pagando a despesa, tá ótimo. Sim. Não precisa nada mais que isso. Bom, só que aí o estúdio é Salt Lake City, toda uma estrutura, em Nova York. Aí, para que isso tornasse verdade, eu tive que criar um estúdiozinho
pequeno aqui e trouxe os repórteres e o pessoal da técnica, trouxe para cá. Falei, nós vamos ter que fazer daqui agora porque eu quero gravar meus vídeos e ter tudo aqui. E eles vieram. E quando chegou aqui, eu comecei a acompanhar a produção, como que ia, tudo aquilo, montaram uma sala de equipamento para todo lado. E eu comecei a acompanhar aquilo, comecei a achar interessante. E começamos a ter alguns problemas de alguns conteúdos que iam, tudo que lançava no canal, também vai para o YouTube, vai para o Instagram, vai para todo lado. E começou a ir alguns para o YouTube e o YouTube bloqueava por conta de direitos autorais. Eu falei, mas por que isso? Não, porque esse precisa dessa imagem. Eu falei, pô, mas como resolve isso? Compra o YouTube. Né? Ele vai lá e compra. Não briga com o Renatão, não, que daqui a pouco ele manda uma dessa aí. Para resolver isso, nós tínhamos que... Para resolver, você tem que ter ou ser autoria, né? Você tem que ter um correspondente em cada lugar do mundo, gravando tudo, ou se afiliar a quem tem. Mas como assim? Se afiliar à CNN, à Fox ou à CNTBC, as maiores TVs do mundo, são poucas, e que quem consegue afiliar eles tem acesso a todas essas imagens. Sim. Todas as TVs existem. Então, quem é melhor? A CNN. Falei, então é lá que a gente vai. Bom, e aí, depois de uma longa negociação, nós conseguimos afiliar a CNN. Uau. Isso foi, assim, algo monstruoso. A TV teve que mudar de nome e ela saiu, então, por conta de direitos e tal, ela saiu e virou, então, TV Connect USA. Tá? Conectando você ao mundo. A TV dos brasileiros fora do Brasil. E foi criado vários slogans. E essa TV, então, uma vez ligada à CNN, nós passamos a ter direito a estar exibindo tudo que a CNN tem de imagem. Nós temos acesso a um banco monstruoso do mundo inteiro, que eu posso estar fazendo isso em tempo real. Em algumas das vezes a gente foi até primeiro do que ela. Primeiro do que tem imagem que a gente está pondo que ela nem usou ainda, nós já estamos usando. Tá. E isso começou a agradar muito as pessoas. E assim, ela foi aumentando a nossa audiência. E chegou um ponto que eu falei, pô, mas eu não sou CEO de TV, eu não entendo nada de TV e eu preciso... Aí eu fui estruturar a empresa e aí, usando a minha mesma técnica, eu falei, eu preciso criar uma história, eu preciso ficar grande aqui. E para ficar grande, eu preciso buscar um nome grande para pôr aqui. E aí fomos ao Brasil e depois de sondar muito, chegamos a um CEO de uma pessoa que está a vida inteira só ligada à TV e que tem acesso a tudo e a todos. E aí trouxemos ele para cá. E colocamos ele na TV. E ele vem desenvolvendo um maravilhoso trabalho, estruturando a TV. Depois fomos então para um prédio grande, que até então estávamos num pequeno. Decidimos que todos os estúdios fossem transformados para cá. Foram vindo para cá e hoje estamos indo para um prédio próprio, uma situação, um estúdio de mais de $2 milhões, com toda a tecnologia que você possa imaginar. Nós temos o melhor. Algo bem parecido com a estrutura que nós temos aqui, pelo que você viu, então. Muito nesse bem. padrão aqui do DR. Equipamentos de útil, está sendo montado, ainda não estamos no final, está em under construction, mas estúdios digital, estúdios de cozinha, auditório para 150 pessoas sentadas, telão de LED de 30 metros de largura, e com toda a tecnologia, sistema de tudo com soundproof no todo o prédio todo, enfim, tudo que tem que ter para ser um grande estúdio. E seremos, então, um hub. Na verdade, nós criamos uma estrutura onde a TV está lá dentro. Não é a estrutura da TV. Entendi. Nós estamos, então, por exemplo, temos aí diversos acordos de grandes nomes brasileiros e de outros lugares do mundo que vêm para Orlando e são obrigados a deixar a família aqui e voltar às pressas para poder gravar. Porque ele não tem um estúdio para gravar aqui. Sim. Ele tem que voltar. Então, hoje nós seremos um hub onde as pessoas virão para cá e tem um local para gravar. Então, vem lá, quem quiser vir para cá. Vamos montar o DR lá? Toda a estrutura, sim, por que não? Temos uma grande estrutura de podcast que está sendo montada. Então, a pessoa vem para cá e vai fazer o programa dele aqui como se ele estivesse no auditório dele lá. Sim. E ainda com uma vantagem.
por estar aqui e ser novidade, ele ainda consegue fazer auditório bilhetado, que normalmente lá no Brasil não faria. E nós estamos, o ano que vem teremos a Copa, então nós seremos aqui um hub para as outras TVs do mundo que virão aos Estados Unidos e precisa de estrutura, tá, para poder fazer a cobertura da Copa e edição, transmissão e tudo. Nós temos tudo isso preparado. Genial. Então nós viramos hoje um estúdio multiuso para qualquer TV, para pessoal, artistas em geral. Já gravamos nomes lá, ainda não está pronto, tá? Mas já gravamos nomes grandes lá, que depois eu te conto, de pessoas que vieram, precisaram gravar e teve que utilizar a nossa estrutura para poder estar gravando. Então, sim, a TV começou a crescer com essa estrutura. Na época da Copa, eu falei, seremos hub. E passamos a ser, então, a TV dos brasileiros fora do Brasil. Em torno de mais de 1 milhão de pessoas assistindo, com a audiência com 70% aqui, 80% aqui nos Estados Unidos. E o resto dividido em mais de 90 países. Sempre cito que você vai ver a audiência e vai ver que tem gente assistindo na Polônia, no Japão. Caraca, que legal. Que vira uma forma de porque é uma consumir maneira, conteúdo em português fora do Brasil, né? Sim, é uma maneira de você saber tudo dos Estados Unidos, na parte jornalística e de outros programas relacionados aos Estados Unidos, como imigração, real estate, business, tudo daqui em língua portuguesa. Tá mantendo a nossa cultura, os filhos dos brasileiros que nascem aqui podendo ter acesso a informações daqui que os interessa muito mais do que assistir algo do Brasil em língua portuguesa, garantindo assim que eles continuem com o idioma. E aí, quando chegou na época do furacão, nós tivemos uma cobertura muito especial lá, que chamou muita atenção da CNN. Quando chegou na época dos debates, nós de novo tivemos aí uma audiência fora do comum, e isso nos surpreendeu quando fomos convidados para ter a transmissão oficial da posse do Trump. Isso eu vi falando lá no Poder da Jornal. Foi monstruoso. Que o pessoal estava falando. Monstruoso. Cresceu muito lá e nós ficamos dentro da sede da CNN em Washington. O Washington inteiro foi fechado para toda a questão de segurança. E ficamos lá fazendo a cobertura, criação de imagem, toda a nossa estrutura e entrevistando alguns empresários brasileiros e até mesmo políticos. Entre eles lá, alguns... O Nicolas e Pablo Marçal e alguns outros deputados que participaram. E não parou por aí. A gente ainda continua dando essa cobertura, entrevistando outras celebridades e pessoas muito influentes na política brasileira que gostaria de falar o seu posicionamento sobre o que está acontecendo agora no momento político e histórico. Porém, ele não tem esse acesso ao Brasil. Sim. Se ele fizesse via YouTube, ele pode vai ter limitações, vai ter limitações, e na nossa plataforma ninguém nos limita. Nada mal para um ex-vendedor de chuchu, hein, Renato? Mas tem que colocar na thumb, né? De vendedor de chuchu, a dono de TV, né? De verdade, assim, a gente, infelizmente... Eu tô vendo que o Rubens está impactado, né? Eu podia passar a tarde aqui. É que a gente tem outro podcast agora. Eu podia passar a tarde, mas eu quero criar uma série com você pra gente poder falar mais disso, cara, de verdade. Só para completar a tua frase e criar um slogan, hoje temos uma holding com essas empresas abaixo. No caso de holding, a gente acaba declarando aí os valuations, que era necessário. Então, eu posso dizer hoje que é de vendedor de chuchu a mais de 1 bi de valuations em empresa nos Estados Unidos em menos de 5 anos. Uau! Meu! Que isso, gente. Moço, deixa eu falar uma coisa pra você, tá? Abre essa boca mais, tá bom? Porque assim, a gente tá passando um momento em que isso, tudo que você tá falando, tem um valor, cara, pra gente. Muito grande. Que você não tem ideia. Sabe, tudo que você falou. Desde a sua dor, que eu respeito pra caramba, porque a gente da sua religião, né? Da religião, você entendeu? E ao seu empreendedorismo. Tem um carão eu tô dinamitado aqui. Foi muito, muito, muito bom mesmo. Comecei o dia com o pé direito. Muito legal, muito bom. Verdade. E a gente vai marcar mais isso. E eu te agradeço, porque talvez você não saiba, cara, mas esse programa aqui, ele estava praticamente acabado, enterrado. E a gente recebeu um chamado para voltar com ele, eu não sabia o porquê. Né? E a gente voltou com Deus ele. falando com a gente. E a gente teve
a gente foi abraçado pelas marcas, sabe? E a Twizy foi uma delas. A gente já tem um relacionamento com o Elber, ele veio aqui, conversou com a gente um dia, ele falou assim, não, cara, vocês têm algo diferente, vocês estão na mídia social já há um tempo, as pessoas gostam de vocês. Ele já seguia a gente, né? Já seguia a gente, acompanha a nossa história. Volta que a gente vai dar uma força para vocês. Então eu queria agradecer publicamente aqui a Twizy, ao Renato, por confiar no nosso projeto também. E, cara, vamos fazer mais vezes, com certeza. Deixa um recado pessoal aí, por favor, Renatão. Sim. Em relação àqueles que ainda não empreendem, tá, ou que não alcançou, ou que gostaria, o que eu digo sempre eu divido ele em 3 pilares. O primeiro que eu já falei, sonhe, mas ouse sonhar. Busque assistir algo, busque ambiência que te tire você da escassez. Porque hoje muito se fala da palavra escassez, mas a escassez nada mais é do que você planejar o futuro com base na sua realidade. Boa. Tá? Isso é a definição de escassez. Então, essa é a minha realidade, então eu vou planejar que o meu futuro, considerando isso. Eu não adiciono conhecimento, relacionamento, networking e até mesmo planejamento. Então, saia da escassez e sonhe. O segundo passo, e completando do sonho, né, como eu já disse, mire na lua. Tá? Se você errar, você vai acertar as estrelas. E o segundo passo, planeje para isso. Tá? Vá buscar todos os conhecimentos necessários para que esse sonho possa ser atingido. E se alguma coisa não tem, busque quem tem. Busque parceiros, busque conhecimento, networking. Quem é que tem que estar ao seu lado para que isso possa ser possível? E não deixe novamente a escassez dominar e dizer, a minha realidade é essa, jamais eu vou conseguir porque eu não tenho isso. Passe a ter. E o terceiro passo, execute isso. Tá? Então, sonhe, planeje e execute. E para aqueles que já estão trabalhando, nós temos... estamos passando por um momento histórico no mundo empresarial. Se bem rapidinho, tá? Não, fala. Estamos passando um momento histórico no mundo empresarial. A história do mundo foi dividida em eras, né? Então, se nós, de uma maneira bem resumida, nós temos a era da pedra lascada, a era da pedra polida, a era do fogo. Então, nós tivemos aqueles momentos. E quem era que liderava nessas épocas? Na época da pedra lascada, o cara que sabia mais fazer isso mais bem feito era que era o rei. Quem sabia fazer fogo na era do fogo e soube primeiro foi quem reinou. Entramos na era da agricultura, aquele que soube plantar mais foi quem mais dominou. Entramos na era industrial, aquele que teve a mente para abrir e conseguir se industrializar mais coisas foi quem virou os grandes reis aí. Bom, depois disso entramos na era digital. Dentro da era digital, começamos, ele deve ter vivido, quem teve o primeiro e-mail, quem tinha um website. Bom, e entramos então no momento das redes sociais, que quem dominam aqueles que tinham maior views, maior número de followers e assim por diante. E assim vem. Bom, e agora, esse ano especificamente, nós entramos numa era muitíssimo importante, né, na era da automação, entrando agora a inteligência artificial. Quem é que vai reinar? Tudo aquilo que nós conhecemos em relação à gestão de empresa, a softwares e processos e procedimentos, isso tudo está mudando e está entrando uma nova era, a era da automação. Eu estou agora fazendo um mestrado de estratégia de business avançada no MIT, justamente com inteligência artificial. E eu sou das pessoas hoje que talvez mais tem falado disso e aplicado. Todas as nossas empresas, nós temos estrutura própria disso. Então, eu posso falar com bastante propriedade da importância disso. E nessa era, quem vai sobreviver? Aquele que estiver mais automatizado. Tá? Quem conseguir automatizar mais o seu processo é quem vai estar vencendo essa grande guerra. E por conta disso, nós temos hoje uma empresa por nome de Merlion, tá? Uma empresa de software que há 20 anos já existe no Brasil, e eu adquiri há um ano atrás. E essa empresa tem uma grande estrutura especializada justamente em
transformar o sistema de gestão da empresa num sistema automatizado com inteligência artificial que atende o cliente 24 horas em qualquer idioma do mundo e sem nenhum problema. Então, hoje nós temos uma empresa que temos soluções para qualquer tipo de segmento para poder colocar você dentro da realidade empresarial de hoje. Quem não estiver, segundo Bill Gates, dentro de 3 anos só existirão 2 tipos de empresas. As que utilizam os sistemas automatizados com inteligência artificial e as que quebraram. Uau! Precisamos disso, amor. Como eu queria ter te conhecido antes, cara. Oh, Jesus! Que bom que eu te conheci agora. A gente tá num processo aí bem... Que bom que eu te conheci agora. Cara, sem palavras, de verdade, eu brinquei no começo, mas você percebeu, né? Ou ele deixou o melhor pro final? Não, eu tô falando, eu passaria a tarde com ele. Esse churrasco vai sair quando, Yara? Quando você quiser. Olha aí, cara. Já vamos deixar agendado hoje de verdade, tá? Por favor, Vai ser um bora. prazer, cara. Nós temos aí toda sexta e sábado é o nosso dia de network em casa, no nosso cantinho de churrasco. Legal. Paramos agora no inverno, mas agora acabamos o Que período. legal, A gente, cara, que bom. Dessa vez me convidem, Rubens. amigos, pra gente ter uma boa conversa. E Gente, que legal. Que podcast, meu. Que legal, Muito cara. obrigado. Muito bom, viu? bom te conhecer. É um prazer. Eu tenho que te agradecer de novo pela confiança que você está tendo com a gente aqui. E Estamos à disposição, obviamente. Por vir aqui, né? A gente é tão pequeno e recebe pessoas Exatamente. assim O extraordinárias. cara é dono de uma TV, veio no meu estúdio que eu fiz aqui, aí ele olha adaptadinho, assim, amor, fala aí, com as aí câmeras ele olha assim, puxadinhas. "Ih, caramba, tudo tipo zoado, mas Mas é isso aí, a gente vai mudando é o do nosso começo, né? jeito O começo por aí, é assim, né? Você vendia chuchu, pô, e tá aqui. Uma vez, quando eu tinha montado a Twizy, nós tínhamos pouquíssimos tempo, estávamos numa sala que também era do Easy. Twizy chama Twizy porque nós estávamos numa sala do Rogério, que era o Easy Uau. Work. Só uma pergunta, que foi que ano isso? 2019, 2020. Meu Deus, então... Ué, Coisa mas... nova, vai fazer 5 anos esse ano. Não, então eu comecei com vocês, eu fiz o insurance exatamente no começo. E um dia nós precisamos fazer o nome da empresa e eu queria um nome que tornasse... ela chamava Elisa Lu Seguros, que é a minha sócia. Ela falou, vamos pôr Elisa, colocamos. E eu parei um dia e falei, não, tá errado. Eu quero vender essa empresa no futuro, é uma empresa que vamos... Sim. E não vou vender nada que tenha o nome de pessoas. Ninguém vai comprar a Elisa. Ela falou, falei, que isso não nome aparece tem? sábado, hein? Eu falei assim para ela, eu queria um nome que remetesse assim, tipo, seguro fácil, seguro descomplicado, porque todo mundo fala que seguro... E eu me lembro que eu olhei assim na porta, tava lá Easy, igual tem aqui. Eu falei, alguma coisa... Easy, too easy. Então você começou numa sala do Rogério. Dividido em 3 pessoas para poder pagar o aluguel da sala. Nós não tínhamos como pagar. Temos chance, hein? Em nome de Temos Jesus. chance, hein? Vai dar Porém, certo. mas daí vamos falar. Nessa época, eu fui numa determinada igreja que tinha lá um encontro de um networking de empresários. E um dia ia ter lá umas 100 pessoas e eu fui e me deram 10 minutinhos para eu poder fazer um speech. E eu levantei e todo alegre lá comecei a falar sobre... Não, porque nós somos a empresa... Só vendia seguro de saúde. A maior empresa de saúde. E eu ali, toda aquela alegria falando das soluções, das facilidades. E alguém levanta, sempre tem isso, tá? Para tentar derrubar o palestrante. Alguém levanta no meio da plateia e faz a seguinte pergunta. Qual é o tamanho da sua empresa? Tá. Ele fez com a intenção de me derrubar. Sim. E eu olhei para ele na hora, desceu a luz, eu falei, eu sou maior do que a Amazon, quando ela começou. Ela estava numa garagem, eu tenho um escritório. Boa, cara! Genial, Eita. cara. Genial. Ó, Gente do céu. como começar o dia com o pé direito? É assim, Meu cara. Jesus. Obrigado, Renato. Obrigado. Obrigado, Que Renato. presente. Obrigado. Obrigado. Vamos marcar o próximo, né? Com certeza. E, gente, obrigado por quem ficou até agora. Obrigado, Jesus, por esse podcast que foi incrível. Beijos. Até semana que vem.